Desde o nosso nascimento, foi embutido na gente de que existem figuras de autoridade. Ou, pelo menos, figuras que foram convencidas e vendidas pra gente como figuras de autoridade. Do nascimento até a vida escolar, na nossa casa, com os pais ou nossos responsáveis, na nossa vida afetiva a gente busca figuras de autoridade. Mas quem é, de fato, essa figura de autoridade na nossa vida? Ela existe? Quem que ela é? Alô? Esse é mais um episódio do Alocatora Podcast. Quem diria, hein? Bem-vindo! Se você ouviu o último podcast, sabe que desde lá eu tenho dado conselhos através do meu tarô, pedindo aí para você meditar numa questão, pedir um conselho mesmo pro tarô, um conselho bem objetivo, em alguma questão que você não tem conseguido resolver sozinho. Medita sobre ela agora, nesse momento, enquanto eu tô falando, já começa a pensar e depois disso escolhe um número de 1 até o 3. Eu tô tirando as cartas aqui, dispus 3 cartas. Então você tem que pensar em uma delas, no número 1, no número 2 ou no número 3. No final do podcast, eu venho e revelo o que o tarô está sugerindo para você sobre essa questão. Quanto mais objetivo você for, melhor, porque, como eu falei já da outra vez, a gente não tá frente a frente, a gente não tá perto. Quando é por telefone, que eu sei qual o contexto que você está passando, ou quando a gente está presencialmente, existe ali uma leitura mais 360. Como a gente está aqui de forma remota, e até de forma remota no tempo, né? Você pode estar ouvindo isso daqui a um ano, então as coisas ficam um pouco diferentes, mas não é impossível, desde que você tenha uma questão aí objetiva e foque nela. Sobre a figura de autoridade, que é o tema desse podcast, muitas vezes essa figura de autoridade é a gente mesmo. Você pode estar exercendo essa figura de autoridade no seu relacionamento, no seu trabalho, e até usando essa relação hierárquica que você tem com as outras pessoas para, de repente, estar beirando aí ao autoritarismo. Para isso acontecer, é um pulo, é muito perigoso. Mas primeiro vamos falar da nossa busca das figuras de autoridade baseado no Arcano 4. Que é o que vai reger esse episódio, que é o Imperador. Esse arcano é uma figura mandona, ele exige muito da gente. Então pode ser aquele chefe que não te escuta, que só quer que você faça o que ele manda, não tá aberto a sugestões, ele tá focado 100% em resultados práticos, ele é uma pessoa 100% fincada no mundo material, com o pé no chão, no mundo pragmático, no mundo masculino, solar, e ele vai reger todas as decisões, todas as tomadas de decisões desse arcano, dessa pessoa sob esse arquétipo, vai ser baseado em ação e resultado. Então pode ser num relacionamento, por exemplo, um namorado, uma noiva, um noivo, um marido, uma esposa, que só a regra dele vale no relacionamento. Vai ser ali um relacionamento onde essa figura é a figura de autoridade. Em contraponto, a outra pessoa do relacionamento é a figura que busca nessa figura de autoridade o que ele é. Então, como ele não achou em ninguém essa figura de autoridade, ele vai ser a figura de autoridade. E a outra pessoa, que tá também em busca dessa figura, encontrou nesse parceiro, e aí os dois vão ali dançar essa dança regida pelo imperador. Agora você pode aplicar isso em todos os âmbitos da nossa vida. O imperador ele tem um outro lado também. Como ele é ligado a você executar as tarefas que ele exige, dançar conforme o ritmo dele, se você fizer tudo conforme as exigências do imperador, você é recompensado. Ou seja, você não vai sair de mãos abanando. Ele ainda não é um tirano que só manda, você obedece. Enfim, não é uma autoridade onde o fim dessa autoridade é a própria autoridade, não é isso. Ele só tem um jeito diferente de executar, de ver o mundo, de fazer as coisas funcionarem. Ele é mecânico, ele é material. Como que a gente vai identificar com que tipo de imperador a gente está se relacionando? Fazendo algumas perguntas para nós mesmos. Não é para o outro não, tá? Tarô é sobre nós. É sobre a autodescoberta. Então você vai descobrir o seu lugar nessa situação se autodescobrindo, não investigando o outro. O outro tem que fazer a autodescoberta dele, pessoal. Cada um tá na sua jornada. E isso que eu tô falando é muito importante, principalmente para quem tá em relacionamentos, que espera que o outro se encaixe no seu formato, que veja o mundo do jeito que você vê. Não é assim que funcionam as coisas. Então, como que você vai identificar que tipo de imperador tá na sua frente? Que tipo de imperador que é o seu chefe, é a sua chefe? Que tipo de imperador é a sua mãe, seu pai? Que tipo de imperador é o seu marido, esposa? Fazendo perguntas para si mesmo. Tá disposto a seguir as regras que esse imperador tá impondo? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Se é não, beijo, tchau. Tô disposto.
Aí, tranquilo, vai lá. Tô disposto, mas isso tá me afligindo. Tá me causando desconforto, eu não tô em paz. Então não serve. Tô disposto, tô em paz, arrasou. Se joga e vai dançar conforme a dança do imperador, beleza? São essas perguntas iniciais que você tem que fazer. Depois que você responde essas perguntas, as próximas perguntas que você vai responder também são importantes e decisivas. Essa figura de autoridade, ela é de fato autoridade no que ela tá falando? É um charlatão? É um truqueiro? O que essa pessoa tá falando pra você, o que ela tá demandando, o que ela tá exigindo, faz sentido o que ela tá falando ou ela tá inventando? Ela tem embasamento pra pedir isso? Quais são os embasamentos dessas leis, desse imperador que você tá se relacionando? Essas leis dão resultados? Essas regras dão resultado ou não dão? E aí você vai chegando perto de uma última pergunta e muito decisiva, principalmente se você respondeu não para essas últimas perguntas. Ele é um ditador? Ele tá com fome de poder? Ele só quer mandar? Ele só quer ser a pessoa que vai exercer poder? Porque se for isso, é uma pessoa completamente perdida, que só quer exercer poder, que quer vivenciar uma relação abusiva, onde você abaixa a cabeça pra tudo, onde você não vai ganhar nada com isso, nem se seguir as regras. E aí a gente já saiu do imperador. Porque o imperador nato, ele tem essa rigidez consigo mesmo. Ele tem essa regra pra si. Por isso que eu falo, ele segue as regras que ele mesmo impõe. Se ele não seguir, ele não é um imperador. A gente tá falando aí de algo mais parecido com o arquétipo do diabo, que acorrenta as pessoas, que colocam elas sob situações viciosas e de acorrentamento. Então o diabo, ele tem essa característica. Então a gente sai do imperador e vai pro diabo. Se ele for um imperador nato e você tiver de acordo com as regras dele, vai dar tudo certo. Vai ser rígido, vai ser pouco carinhoso, vai ser pouco amoroso, mas sempre vai ter uma recompensa desde que você faça o que ele quer que você faça. Tudo vai depender se você quer ou não. Eu mesmo já tive em situações onde eu estava lidando com pessoas sob o aspecto do imperador. E eu me submeti a elas. Por quê? Porque eu me fiz essas perguntas e vi que fazia sentido naquele momento eu me submeter àquelas regras. Eu vi vantagem naquilo, que se eu me submetesse àquelas regras, eu ia ganhar alguma coisa, porque era um imperador de verdade, não era um ditador, não era um fascista. E se eu correspondesse às expectativas dele, eu ia sair ganhando, eu ia receber aquilo que ele me prometeu. Então valia a pena e eu me submeti e deu tudo certo no final. Foi ótimo. Em outras situações, eu me deparei com imperadores onde, me fazendo as mesmas perguntas, eu vi que não valia a pena, que eu não estava disposto a me submeter àquelas regras, que aquelas regras não faziam sentido, que aquelas regras não eram aplicadas a quem estavam aplicando, e que no final das contas eu não ia ganhar nada com aquilo. Muito provavelmente eu perderia. Então, no final das contas, quando você se depara com situações de figuras de autoridade que você mesmo buscou, e é legal frisar isso, que a gente tem esse instinto de ficar buscando essa figura de autoridade em todos os sentidos. Em todos os segmentos da nossa vida, a gente fica cavando essa figura de autoridade. E eu vou finalizar explicando o porquê e qual é a solução disso. Mas se você se faz essas perguntas no processo, quando você ainda busca essas figuras de autoridade, você descobre uma coisa, que é o primeiro passo para parar de buscar essas figuras, que você mesmo é a sua própria figura de autoridade. Que ninguém decide as coisas por você. Que você só vai se submeter ao imperador se você quiser. Que ano que a gente tá? A gente tá em 2019. A porta aí de 2020. Teoricamente, não estamos sob nenhuma ditadura. Quem decide as coisas é você, cara. Se você tá sendo forçado a trabalhar para alguém que você não quer, se você tá forçado a estar num relacionamento que você não quer, se todas essas coisas estão te causando cativo, tirando a sua paz, tirando a sua alegria, te transformando num servo apenas, que você tá numa situação de abuso, pede ajuda. Quem que pode te ajudar? O que tá acontecendo? Usa os métodos do imperador para viver no mundo do imperador, que é um mundo prático, que é um mundo legal. Ele é um arcano que é extremamente legalista. Ele é assim, sim, não, não. Se você faz, você recebe. Se você dá, você ganha. Joga o jogo dele. Tudo bem. Você descobriu aí como identificar uma figura de autoridade, que a gente tem esse instinto maluco de ficar buscando uma figura de autoridade na nossa vida, sem mesmo precisar mais. Hoje a gente vive numa época que a gente não precisa dessas figuras de autoridade. A gente tá superando isso. Mas e se você é a figura de autoridade? E se você tá sendo essa pessoa que a gente acabou de falar? E se você é a pessoa que tá no poder? E se você é a pessoa que tá colocando regras para outros obedecerem? Que tipo de imperador você tem sido? Você dá o exemplo? Você pratica o que você fala? Você é justo?
quando a outra pessoa atinge as suas expectativas e cumpre as suas regras, o que ela ganha com isso? Ou você só está exercendo o seu poder sobre ela? Existem momentos da nossa vida que a gente não tem como escapar de ser imperador. Por exemplo, pais ou responsáveis por crianças. Existe ali um ser dependente daquela figura de autoridade. Então, em algum momento, aqueles pais, aqueles responsáveis vão precisar ser um pouco autoritários, porque eles precisam ali definir alguns limites naquele momento. E essa figura de autoridade não precisa ser de castração. É uma figura de mentoria, de dar exemplo, de fazer para a criança ver, para o jovem ver e entender o que está sendo solicitado. Porque ficar só no blá 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 não funciona mais. Você tem que ser o exemplo, você tem que viver o que você fala. Diferente disso, você vai ser visto ali pela pessoa que está sob a sua autoridade como um tirano, como uma pessoa que fala e não aplica o que está falando. Sabe aquela história do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Gente, não existe pior ditado que esse. Seja você um líder numa equipe de trabalho, seja você pai ou responsável por uma criança ou adolescente, seja você um namorado que quer atingir ali um objetivo dentro do relacionamento, começa você fazendo, não fica pedindo pra ninguém fazer, dá o exemplo primeiro. A gente tá ressignificando as formas de relacionamento. Ninguém precisa mandar em ninguém. Isso significa que o imperador vai deixar de existir? Que a carta número 4 do tarô vai ser deletada? Não vai ser, porque é um arquétipo que tá dentro da gente, que tá enraizado dentro da gente, que faz parte do ser humano. O que a gente pode fazer é ressignificar ele, é atualizar esse arquétipo, é atualizar esse arcano pro estilo de vida que a gente tem hoje. Quando ele foi idealizado, fazia sentido. Era um outro mundo, com outras ideias, com outros propósitos. No mundo que a gente está construindo para o futuro, esse significado em específico não faz o menor sentido. Por que esse arcano ele é intrínseco em nós e a gente não vai conseguir se livrar dele? Porque não tem como a gente, então já que esse formato não funciona mais, vamos esquecer o imperador. Não dá. Por quê? Porque ele está extremamente ligado à figura paterna de todo mundo. É uma busca por essa figura paterna a vida toda. Meio freudiano, meio psicanálise, né? Mas é verdade. E eu não vou falar aqui sobre uma perspectiva de psicanálise nem freudiana, tô falando de tarô, tá? Então o imperador, ele é o pai dos arcanos maiores. Inevitavelmente, ele significa essa busca por essa figura paterna a vida toda. Mas essa figura paterna precisa ter as características que eu falei até agora? Quem é o pai do futuro? É essa figura que impõe regras e não cumpre? É o cara que fala não bebe e vai pro bar todo final de semana, enche a cara e chega em casa bêbado e bate na mulher? Que pai você vai ser? Então a gente fica nessa busca dessa figura paterna e pior, às vezes a gente tenta reproduzir essa figura paterna. Na ausência, como a gente não encontra essa figura no outro, a gente tenta ser essa figura. E por que você, em plena consciência, vai perpetuar um negócio que não deu certo pra você? Por que você vai perpetuar uma coisa que esculhambou com a sua cabeça? Por que você vai manter e reproduzir uma figura que te abusou, que te impôs regras que nunca fizeram sentido? Que mesmo lá na infância você sabia que não fazia sentido pra você? Por que você vai distribuir pro mundo um formato que não funcionou nem pra você? E aí a gente volta a falar de novo, é inevitável a gente falar disso. Se você ouviu o último episódio, você vai achar que eu tô me repetindo, mas não dá pra gente falar de vida nessa nova era que a gente tá buscando, que a gente tá construindo, sem falar do equilíbrio do feminino e do masculino. Ouve lá o episódio da sacerdotisa, se você não escutou, pra gente fazer aí um comparativo. Faz um comparativo do que é a sacerdotisa e do que é o imperador. Eles não são um casal. O casal do tarô é imperador e a imperatriz. Eu tô fazendo esse comparativo pra gente falar aí de forças do masculino e do feminino, tá bom? Que estão presentes em todas as criaturas da natureza, inclusive em você, independente do seu gênero. Então, a gente sempre volta. Porque você, para ser essa figura de autoridade, tem que exercer predominantemente facetas do masculino. Porque a gente não mistura um pouco. Acho que você vai ser um líder um pouco mais completo. Se você tá aí num cargo de autoridade, se você tá numa situação de autoridade, se você tá numa situação de educar alguém, de instruir alguém, não tem por que você ser radical. Às vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro, exercitar empatia, pegar todas as coisas que não estão no universo do masculino e também exercer na autoridade. E aí vai nascer um novo formato de autoridade, que cabe a você construir, que cabe a mim construir. E eu tenho certeza que vai ser um formato muito melhor. É só você olhar ao redor e perceber que esse tipo de gestão, de chefia, de educação, mesmo nas escolas ou educação dos pais,
não funcionam mais. As crianças que nascem agora, ou que nasceram aí já nos últimos 15 anos pelo menos, ou até um pouco mais, não se identifica com esse formato. Elas já nasceram preparadas para esse futuro que a gente está falando. Qual é a perspectiva dessa geração, desse novo mundo que a gente quer, sobre figura de autoridade? Que ela não existe. E o tarô, mesmo colocando todas essas figuras de autoridade nos seus arcanos maiores, previu isso desde sua criação, que ninguém sabe quando foi, mas faz muito tempo. E aí, de novo, vou ter que referenciar a um post lá do Instagram que eu fiz sobre o mundo. Eu fiz uma sequência de 3 posts sobre o arcano mundo. Ele fecha a jornada dos arcanos maiores, ele fecha a jornada do louco, que passou no número 1, número 2, número 3, passou por todos os arcanos maiores, em busca de respostas, de significado sobre a sua própria vida, de respostas dos seus conflitos, e não achava. Ele foi buscando. Uma hora ele se convencia que tinha achado, e aí passava um tempo ele percebia que não estava funcionando, que não tinha respondido tudo, aí ele ia pro próximo arcano, pro próximo, até que ele chegou no mundo, no universo, e falou, cara, não existe autoridade. A única autoridade que existe, e eu falo isso por viver, esse é o louco falando, tá? Não eu. O louco tá falando assim, e eu falo isso por viver, a única autoridade que existe sou eu mesmo. Ninguém desses arcanos que eu passei me deu uma resposta. Mas se eu juntar todos eles e tudo que eu vivenciei nesses altos e baixos, uma coisa eu aprendi, que eu estou no comando da minha própria vida. Eu sou o centro da minha própria vida. Quem decide tudo sou eu, quem impõe minhas próprias regras sou eu. E aí volta lá pro começo do podcast. Está disposto a se relacionar com o imperador? Quando você chega nesse estágio final do universo, do mundo, onde você entende que você é responsável por tudo que você faz, por tudo que você cria, por tudo que você destrói, e que você é o seu próprio imperador, não tem problema. Você decidiu vivenciar aquele imperador. Agora, quando você não vivencia esse despertar do mundo, fica muito mais difícil você enxergar o que você escolheu e o que foi escolhido por você. Porque te tira todo o senso crítico, te tira todo o questionamento e você vai vivendo de acordo com o que é imposto para você. Menina usa rosa, menino usa azul, você tem que tirar carta, você tem que ter um emprego assim assado, você tem que comprar uma casa. Eu não tô falando que você não pode ter esses sonhos específicos. Eu tô falando para você questionar todas as coisas que você faz. Você tem que descobrir, você tem que dissecar, você tem que ter o discernimento se essa decisão que você tomou, se essa camiseta que você comprou, você queria ou você comprou porque tá na moda? Se esse sofá que você comprou é um sofá confortável para você assistir televisão, ou ler um livro, ou descansar, é o sofá que você queria? Ou você comprou para impressionar quem vai te visitar? Ou porque você viu na Casa Vogue? O jeito que você se veste é o jeito que te deixa bem? E aí a gente começa a falar de figuras de autoridades um pouco mais abstratas, que é o próprio sistema, que é o próprio capitalismo, a imprensa, a mídia, a moda. São ditadores de regras. Toma cuidado com isso. Isso tem a ver com se descobrir, tem a ver com saber quem você é. E isso é muito importante, isso é muito valioso, porque vai te livrar de tanta armadilha. É o maior bem que você pode conquistar. É saber quem você é, o que você gosta e o que você não gosta. Isso não significa, tá? Que você, quando descobrir, vai gostar disso, vai ser isso pra sempre, porque a gente muda todo dia. E tem a ver com tarô. Por quê? Lembra que o louco é o número 0? Ele não é o começo e ele não é o fim. Quando o louco chega lá no mundo e descobre que ele é o centro dele mesmo, que as respostas que ele procurou em todos os arcanos estavam dentro dele mesmo, ele volta pro 0. Ele retoma a jornada dele, ele não para nunca, porque tudo é cíclico. Você não fica no mesmo lugar para sempre. Se ficar, fica preocupado, porque não é normal. Então se abre, porque isso também faz parte do processo de conhecimento de si mesmo. Antes de eu tirar aqui as respostas dos conselhos que você pediu, vou fazer um apelo. Ouve minhas playlists, a louca. Ouve as playlists do Louca Tarô lá no Spotify. O link tá lá na bio do Instagram. Para cada arcano que eu abordo aqui, eu crio uma playlist inspirada nesse arcano. É um jeito legal de ouvir música, de conhecer novas músicas e de vivenciar esses arcanos que a gente aborda no Louca Tarô. Vamos falar dos resultados, da telecena, mentira. Vamos falar dos conselhos do tarô? Vamos ver o que saiu? Se você escolheu o número 1, número 2, número 3, espero que você não tenha esquecido o número que você escolheu. Agora eu vou te dar aí as respostas. Número 1, é o momento de você parar de carregar esse peso, de carregar todas essas responsabilidades que você tem carregado nas costas.
Você acumulou muita coisa, você está carregando muito peso. Para com isso. O momento agora tá falando para você soltar, se desfazer desse carregamento, desse peso que tá sobre você, dessas responsabilidades que estão sobre você e equilibrar. O que precisa ficar? O que eu dou conta de segurar? E o que eu não dou conta? É um momento também de você começar a agir um pouco menos. Você tá tentando agir, ir pra frente, mas você tá com tanto peso, com tanta bagagem, com tanta responsabilidade, com tanta culpa, com tanta energia bagunçada que não vai rolar. Então, o momento é, se desfaz do peso, dá uma parada mesmo. Deixa as coisas rolarem um pouquinho, para de tentar forçar, para de tentar ir pra frente que não vai. Se for, vai ser lento e dolorido. Então é o momento de você dar uma descansada, de colocar a bagagem de lado, rever aí o que você vai continuar levando ou não, rever aí para onde você vai colocar a sua energia, equilibra essas energias, dá uma pausa, e nesse processo, enquanto você estiver nesse descanso, equilibrando as energias, equilibrando o que você quer, o que você não quer, você vai achar a saída. Número 2, para tudo. Olha para trás, vê tudo que você aprendeu, tudo que você adquiriu, e é um momento de introspecção. Você já viveu muita coisa, você já teve também muita coisa, principalmente coisas materiais. E de repente, essas coisas materiais estão te impedindo de ter mais. E não de ter mais material, mas de ser mais. De crescer também como pessoa. Às vezes você enriqueceu de um lado, prosperou de um lado e se empobreceu como pessoa. O tarot tá te convidando a você fazer um investimento agora em você, a se recolher. Vai ser um período lento, pausado, de mergulho nas coisas que você já viveu, de olhar para trás, pensar se valeu a pena, se não valeu a pena, trabalhar um pouco menos, pensar um pouco menos em dinheiro, pensar um pouco mais em você, inclusive usando todo o seu passado como aprendizado, porque foi um passado legal. Você colheu bons frutos desse passado. Que adianta ter tudo e não tá apto pro desfrute? Que adianta ter tudo no mundo material e tá se sentindo vazio? Tenta equilibrar essas duas coisas, o material e o espiritual, o físico e o mental. É o momento de você se reconectar com isso. Você não vai perder nada, você não vai deixar de ter as coisas. Você só vai ganhar fazendo isso. Número 3, a vida, ela é cíclica, aceita. Você não pode mudar isso. Se tem uma coisa que a gente não pode mudar, é o andar da vida. Tudo tem um momento certo de acontecer. Tem hora que a gente tá bem, tem hora que a gente tá mal, tem hora que a gente tem dinheiro, tem hora que a gente não tem dinheiro, tem hora que a gente tem emprego, tem hora que a gente não tem emprego, tem hora que a gente tem relacionamento, tem hora que a gente não tem... Nada é permanente. Se você tenta segurar essa engrenagem, se você tenta segurar essa roda da vida, você vai quebrar ela. E isso significa que você está barrando coisas novas de acontecerem. E coisas novas, para elas acontecerem, normalmente a gente passa por momentos de baixo, para depois ir para momentos de altos. Não fica com medo de ter um momento de baixos. Só vivenciando esse momento de baixos, que você vai vivenciar um novo momento de altos. É a roda gigante da vida. Como, aceitar isso? É um pouco difícil às vezes. Às vezes a gente quer ter controle sobre tudo. A gente tem essa mania, de controlar tudo. Mas quando se trata de destino, a gente não controla. Como que você vai fazer isso? Deixa a emoção de lado. Seja menos passional. Coloca a razão acima da emoção. É o momento de você colocar a sua inteligência, a sua mente acima das coisas do coração. Toma as decisões com o cérebro. Não toma as decisões agora com o coração. Tem um momento que a gente precisa usar o coração para tomar a decisão. Não é esse. Esse é o momento de usar a cabeça. Aceita a impermanência das coisas. Vai te fazer muito bem. Se você quer uma leitura um pouco mais completa de tarô, fala comigo, me manda e-mail alô@alocatarô.com.br. Eu atendo online, por telefone, por WhatsApp, o que for melhor para você. Mas se você estiver em São Paulo, capital, eu sugiro que a gente faça presencialmente. Eu faço uma mandala de todos os temas que você precisa desvendar, entender, melhorar na sua vida. E aí é bem gostoso ter esse contato na mesa com os arcanos, pra gente visualizar, conversar. É muito gostoso. Recomendo. Se você estiver em São Paulo e quiser uma consulta, me chama que a gente marca. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio e até o próximo. Um beijo.